Então, vamos a um conceito preliminar, né, de antropologia jurídica. Ela é uma ciência humana, como eu já venho falando ao longo da aula. Ela se constituiu, ela nasceu como disciplina autônoma na modernidade, e essa autonomia significa que ela tem um objeto e um método próprios, certo? Então, por isso que ela é uma disciplina autônoma. E ela estuda as culturas jurídicas de forma pluralista, de forma plural. Tanto as culturas dos povos ocidentais europeus, quanto dos povos não europeus e não ocidentais. E ela dá ênfase à gênese do direito, à origem religiosa, filosófica e econômica do direito. Então, na sua origem, a antropologia se preocupa em estudar a gênese arcaica do direito. E, geralmente, essa gênese arcaica se confunde com a religião. E também estuda as várias simbologias do direito, desde a balança, espada, o mito de Hermes, enfim, todas essas simbologias ligadas ao direito. E, mais a rigor, é uma ciência humana, uma disciplina autônoma que estuda as culturas jurídicas de forma pluralista, mas dando ênfase às sociedades e culturas ditas primitivas e ágrafas, ou seja, sem escrita. E é claro, né, a antropologia visa dar conta da diversidade de culturas jurídicas, de como que elas solucionam conflitos na sociedade, visando a estabilidade e a ordem social. Então, um dos focos da antropologia é descobrir como que as culturas sem Estado, sem escrita, solucionam e resolvem seus conflitos visando a dar estabilidade e ordem àquela cultura. Então, agora a gente vai falar sobre a terminologia da antropologia e da sociologia. Elas, enquanto disciplinas autônomas, são chamadas, desde o ponto de vista do direito, como sociologia geral e antropologia geral. Agora, quando elas passam a fazer parte, a contribuir com a ciência jurídica, elas ganham o nome de sociologia do direito ou sociologia jurídica e antropologia do direito e antropologia jurídica. Então vejam que há uma diferenciação aí. Elas, enquanto ciências autônomas, desde o ponto de vista do direito, são chamadas de sociologia e antropologia gerais. Agora, quando elas passam a integrar de forma interna dentro e contribuir com a ciência do direito, elas ganham o nome de sociologia e antropologias do direito ou jurídicas. É quando o direito passa a dialogar com a sociologia e com a antropologia, visando a trocar conceitos e métodos com essas ciências. É o que chamam hoje de interdisciplinaridade, quando duas ciências trocam entre si conceitos e métodos. Mas é claro que esse diálogo é muitas vezes tenso, porque há esses preconceitos, tanto de uma parte quanto a outra. Só que, superados esses preconceitos e esses rótulos iniciais, o diálogo entre essas três ciências, direito, antropologia e sociologia, passam a ser muito ricos e muito úteis. Majoritariamente, os doutrinadores usam essas terminologias como sinônimas, tanto antropologia do direito quanto antropologia jurídica. Vamos aos campos, então. Como eu tinha dito, há vários campos atualmente na antropologia. É claro que ela nasce estudando as culturas primitivas. Mas como eu falei antes, quando essas colônias elas se tornam independentes, a antropologia passa a estudar as culturas complexas também. O que era antes objeto da sociologia passa a ser também da antropologia. Não é por acaso que atualmente um dos campos mais ricos da sociologia, por exemplo, é a sociologia urbana e da antropologia também. O campo que estuda as sociedades primitivas estudam o parentesco como critério de organização da sociedade, os costumes, por isso que essas sociedades sem escrita e sem Estado são orais, por isso que os costumes e os usos são tão importantes nessas culturas. Já o campo que estuda as culturas usam o método da comparação, não é comparação, não é comparação. O método da comparação é muito importante porque envolve
comparar sistemas legais. Tanto a visão da sociologia quanto da antropologia, elas ampliam a nossa visão sobre os sistemas jurídicos, de modo a que a gente passa a ver que não há somente o sistema romano-germânico, nem o da common law, nem civil law, nem só common law. Há outras culturas, islâmica, a indígena, a quilombola, a esquimó, a das tribos africanas, e etc. Então vejam que a importância da sociologia e da antropologia pro direito, uma delas é ampliar a visão do cientista do direito sobre a sua própria ciência, de modo a que a gente supere, por exemplo, essa dualidade de sistemas jurídicos. A gente não tem só civil law e common law, a gente tem a cultura islâmica, indígena, a africana, quilombola, esquimó, várias outras culturas que não são só ocidentais, europeias e modernas. Aí que está uma das principais importâncias dessas ciências para o direito, ampliar a nossa visão, de modo a que a gente não fique com uma visão reducionista, para que nós mesmos, a gente não reproduza a visão eurocêntrica e etnocêntrica. A antropologia, estudando as sociedades complexas, estudam os povos com escrita e com Estado, principalmente os que são herdeiros dos europeus e da modernidade e dos povos ocidentais. Então vejam que são 3 campos atualmente que fazem parte da antropologia. O das culturas primitivas, o das culturas jurídicas, que visa comparar sistemas legais, e o das culturas complexas. Então vejam que o objeto da antropologia foi ampliando desde que o colonialismo entrou em crise e teve seu fim. Quando eu falo que o colonialismo teve seu fim, isso não significa que nós não temos práticas de colonização ainda hoje. Por exemplo, há várias teorias sociológicas e antropológicas que dizem que o sistema financeiro é uma forma de neocolonialismo, que a tecnologia é uma forma de neocolonialismo. Então vejam que o fim do colonialismo não significou o fim de práticas de colonização. Tanto é que, ao contrário do termo colonialismo, usam atualmente o termo colonialidade, do poder, do saber, do ser, enfim, vários tipos e formas de colonialidade. Não mais colonialismo, e sim colonialidade. Desses vários campos que fazem parte da antropologia, há vários métodos também. Na sua origem, a antropologia era feita com os antropólogos europeus, ocidentais, sentados nas suas escrivaninhas e mandando questionários para serem aplicados nas colônias. Só depois, com Malinowski, que foi alterado esse método e passou a ser feita a etnografia, com a pesquisa participante, ou seja, o antropólogo saindo do seu escritório, deixando a prática de questionários e sim indo visitar em loco, no local, as culturas que ele queria estudar. Então vejam que é uma mudança importante de método na antropologia, do método dos questionários ao método da pesquisa participante. E atualmente, outros antropólogos geraram o método do estudo de casos, ou seja, de como os povos desenvolvidos solucionam casos e como os povos primitivos solucionam os mesmos casos. Por exemplo, de direito de família, de casamento, de herança. Então vejam que são os mesmos conflitos, só que as culturas resolvem de formas diferenciadas. Como eu já tinha dito quando eu fiz o comentário do evolucionismo, há outros métodos. O estruturalismo, o funcionalismo, o método da simbologia do poder, e etc. Então há várias disputas de teorias e métodos no interior da própria antropologia, da mesma forma que há no interior da própria ciência jurídica, com o método positivista, por exemplo, e o método do direito natural. E também há o método da comparação, né, que é muito utilizado na antropologia para comparar culturas e sociedades. Então vejam, toda ciência, para que ela seja vista como ciência, para que ela tenha cientificidade, ela tem que ter um sujeito, um objeto e um método. Então, é C de ciência,
Toda ciência tem que ter um S, que é de sujeito, um O de objeto e um M de método. Então, a partir da disputa desses vários métodos, a ciência da antropologia se constituiu como ciência, com vários cientistas estudando vários objetos. Com o direito, a mesma coisa. O direito é uma ciência jurídica que tem seu sujeito, seu objeto e seu método. Mas é claro que há sempre disputas em torno desse objeto e desse método. Por exemplo, um justnaturalista vai dizer que o objeto do direito é a justiça. E o método vai além do direito. Já um positivista vai dizer que o objeto do direito não é a justiça, mas sim as leis. E o método vem das ciências naturais, das ciências duras. O método é positivista.